em 2 semanas. Depois eu adio de novo aqui. Certo? Muito bem. Pode colocar aí a mensagem. Muito bem, obrigado. Hoje eu gostaria de falar sobre amor. Amor ao próximo. Amor ao próximo como sendo a prossecução do amor de Deus, como o recebimento do amor de Deus que você passa à frente. Já que é dia da asa, né, eu queria falar sobre amor. E quero dizer para vocês que é muito bom amar. É bom demais amar. É bom ser amado, mas eu tenho a impressão que ser amado não é igual a amar. Porque amar é muito melhor. É muito melhor você amar. Amar envolve sofrimento, mas é bom amar. Interessante que lá em 1 João, no capítulo 4, verso 8, diz assim, que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é extrato de amor, Deus é amor em essência. Então, se você não ama o próximo, você não tem nenhum tipo de relação com Deus. Ainda que você se diga cristão, ainda que você professe uma religião, se você não ama o seu próximo, se você não tem amor no seu coração, não adianta, irmãos, ter cacuete de crente, como eu sempre falo, né? Não adianta chegar aqui na igreja e fazer coreografia. Não adianta. Porque aquele que não ama não tem esse tipo de relação com Deus. Porque Deus é amor. É essência de amor. O amor, ele é o tema central da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Aliás, todo o Evangelho está resumido aí. Todo o Evangelho. Se não vejam, lá em 1 João, no capítulo 4, 2, capítulo 4, vamos abrir aí, irmãos, a Bíblia. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, verso 4. Diz assim, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Eu vou ler alguns textos fortes hoje. Então veja, você diz assim, eu conheço, mas não guarda os mandamentos de Deus, é mentiroso. Não? E ainda 1 João diz que faz Deus mentiroso também. Não só é como faz Deus. Agora, o resumo dos mandamentos de Deus nós encontramos ali em São Mateus, capítulo 22, 37 a 39, quando diz assim que o resumo de toda a lei é amar a Deus sobre todas as coisas, e em primeiríssimo lugar, amar a Deus. É interessante que ali no livro de Mateus ele faz essa distinção. Em primeiro lugar, amar a Deus. Esse é o primeiro e grande mandamento, é o maior mandamento, é o maior de todos. Amar a Deus. Até porque, quando nós amamos a Deus, o resto é prossecução. O resto é expressão de Deus na vida de todos nós. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é que nós temos que amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Agora, se nós não temos esse amor pelo nosso semelhante, pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, pelo nosso amigo e pelo nosso inimigo, como é que nós podemos dizer a Deus, ou dizer em público, ou dizer para a igreja que nós amamos a Deus? Então, amar a Deus e amar ao próximo. Eu sempre gosto de dizer que o amor a Deus, ele está acima de qualquer outro amor. Você ama a Deus, depois você ama o próximo, incluindo aí, naturalmente, os seus, a sua família, os seus queridos. Sem distinção. Sem distinção. Irmãos, vocês sabem que já faz tempo que a igreja tem um projeto chamado Pequenos Grupos. Aliás, isso é
Isso é plano de Deus, a irmã White fala sobre isso, a Bíblia fala sobre isso. É interessante como a gente deve conviver em pequenas comunidades. É muito bom isso, porque numa comunidade tão grande não há interação, é mais difícil você interagir com as pessoas. Em grupos pequenos, é mais fácil você interagir. Agora, não confundamos grupos pequenos com panelas. Já ouviram falar em panelas? Aqueles grupos fechados, onde ninguém entra, onde ninguém participa, onde ninguém tem acesso. Você só visualiza, você quer entrar, você quer participar, você quer chegar, mas você não alcança. Com isso eu não estou dizendo que você não pode ter um grupo mais próximo. Eu tenho os meus mais próximos. Jesus tinha os seus. Jesus, quando ia orar, ele dizia: vem cá vocês três aqui comigo, aqui, vamos orar ali. Isso não significa que você não pode ter pessoas mais próximas. Agora, mesmo tendo pessoas mais próximas, esses grupos precisam ser grupos abertos. Grupos abertos, onde qualquer um pode participar. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. A vida se torna uma farsa se não tentarmos vivermos essa experiência. Veja, eu não estou dizendo que isso é algo alcançável 100%, porque a gente sempre tem aqueles ranços nas nossas relações e tal, mas a gente tem que tentar. A gente tem que tentar. A dor do outro tem que me sensibilizar. A lágrima do outro tem que gerar lágrimas em mim. A gente precisa viver isso. Eu queria ler um texto agora. Esse texto é muito forte. É muito forte. É muito forte. Vocês sabem que... Pode abrir a Bíblia aí em 1 João. Eu vou ficar basicamente no livro de 1 João. No livro de 1 João, no capítulo 3, verso 10, a Bíblia faz uma distinção. Abre duas vertentes, dois caminhos. E são palavras muito fortes. Olhem para cá primeiro para mim, eu quero dizer uma coisa. Irmãos, vocês já ouviram falar em terceira via? É uma coisa muito comentada hoje, né? Terceira via. Principalmente no mundo político, no mundo social, se fala muito em terceira via, pluralidade. Né? Eu quero dizer que na palavra de Deus, na Bíblia, você só encontra dois caminhos. Não existem três caminhos. Não existem quatro caminhos e não existe um caminho. Existem dois caminhos. De forma muito clara, a gente vê isso ao longo da palavra de Deus. São os bodes, as ovelhas, o lado direito e o lado esquerdo de Cristo, as virgens prudentes, as virgens loucas, os salvos, os perdidos. Você não encontra uma terceira via. É assim, nós somos ou não somos. Você é crente? Ou você é ou você não é. Alguns dizem assim: pastor, mais ou menos não existe na Bíblia. Eu preguei um sermão no Jardim América no passado, um dia eu quero pregar esse sermão aqui, mostrar que essa coisa da mornidão faz parte dos frios. Quem é morno está frio. No conceito teológico bíblico está frio. E quem está morno está perdido. E aqui em 1 João capítulo 3, verso 10, olha a distinção que João faz aqui. Diz assim: nisto são manifestos, veja, não venham depois criar problema comigo, que isso aqui é a palavra de Deus que está dizendo, né? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos de quem, irmãos? Que coisa forte. Filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então, se não amarmos o nosso irmão, nós somos filhos do diabo. Quem ama o seu irmão é filho de Deus. Agora, quem não tem amor pelo seu irmão, pelo homem, pelo próximo, homem aqui no sentido genérico, porque senão as feministas ficam com raiva de mim, né? É filho do diabo. Que coisa forte. Olha, esse negócio de ter ódio no coração é um veneno que você toma achando que vai matar o outro. É você que está morrendo.
Todos nós aqui já tivemos desafetos na vida. Todos nós, eu já tive, irmãos. Eu já fiz orações absurdas, pedindo que Deus eliminasse do planeta algumas pessoas. Já fiz isso. E quem não fez? Né? Já sonhei fazendo isso, fazendo mal. Porque algumas pessoas nos perturbam tremendamente. Se você dá uma rebobinada aí na sua vida passada, você pode listar algumas pessoas que fizeram mal para você, que disseram falso testemunho a seu respeito, que criaram problemas para você, que te deram prejuízo, que te enganaram, que te roubaram, que tiraram a tua dignidade. Aí você diz assim, poxa, essas pessoas são perversas, são malvadas. Mas ao mesmo tempo que nós somos vítimas de alguns, nós somos algozes de outros. Porque lá no passado, tem alguém dizendo assim, o pastor Ezequias me fez mal. O Lamas me fez mal, me prejudicou. O Maurício me fez mal. Então, nessa coisa não existe santos e profanos. Todos nós estamos no mesmo barco. Então, assim, já faz algum tempo que eu adotei algo na minha vida com relação a essas pessoas que me fizeram mal. E assim, vou ser bem sincero com vocês, irmãos. Essas pessoas, eu quero que elas continuem bem longe de mim. Eu não quero perto de mim. Até para que não reacenda esse sentimento no meu coração. Então, elas podem se manter lá, mas eu decidi não odiá-las. Já encontrei com algumas, abracei. Meu Deus, como foi difícil. Mas decidi não odiá-las. Que tem pessoa que não pode estar perto de você, porque se estiver perto de você, faz você pecar. São encruadas, perversas, desenervadas. Aí a melhor coisa que você faz assim, em função de uma relação saudável, e para que eu possa nutrir o amor no meu coração, eu vou manter uma certa distância. Precaução apenas. Não é? Porque se aproximar dá choque. Então, se a gente não consegue amar o nosso irmão, o nosso semelhante, nós somos filhos do demônio. Que coisa forte, que coisa terrível. Meu Deus do céu, livrai-nos disso, amém? Então, eu queria aqui dar alguns conselhos hoje. Como podemos, na estrada da vida, demonstrarmos o nosso amor ao próximo e a Deus? A Deus e, naturalmente, ao próximo. Eu queria aqui extrair alguns conceitos com vocês da palavra de Deus, do próprio livro de 1 João. Vamos lá, primeiro verso, capítulo 2. Primeiro verso, João capítulo 2, 1 João capítulo 2, verso 10, diz assim. Já ouviram esse negócio de assim, você anda na luz? Já viram isso? Olhem para cá agora, deixa o verso um instantinho. Já viram esse negócio? Ele tem a luz. Sabe como é que nós dizemos? A gente diz assim, ele é evangélico, ele está quase na luz. Ele é adventista, chegou na luz. Ele é daquela igreja, encontrou a luz. Isso é conversa fiada, irmãos. Isso é conversa fiada. O que tem de gente nas igrejas evangélicas, nas trevas. E aqui João vem redefinindo esse negócio, criando um novo projeto, desmistificando esse negócio de andar na luz. Até parece que é alguma coisa... Eu lembro lá no colégio que tinha um grupo lá que se reunia debaixo de umas árvores à noite, e esse grupo se tornou um grupo meio esotérico, meio complicado. E eles começaram a dizer que eles viam luz no rosto do outro e tal. Aí João vem e diz assim, eu vou redimensionar esse negócio. Aí ele diz assim, no verso 10, capítulo 2, verso 10, diz assim, aquele que ama o seu irmão faz o quê? Aquele que ama o seu irmão está na luz. Por que ele está na luz?
Porque eu já falei para vocês que o amor que nós temos pelo próximo é o reflexo do amor que eu tenho por Deus. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo o meu próximo. Então, quando você encher o seu coração de amor e dizer, eu amo o meu próximo, seja ele rico, seja ele pobre, com cultura ou sem cultura, com intelectual demais, QI altíssimo ou QI canino, você pode dizer assim, eu ando na luz porque eu amo o meu próximo. Eu amo o meu semelhante. E eu queria dizer que talvez esse seja o maior desafio da nossa vida. É essa coisa de amar o semelhante. Esse é o primeiro conceito. Ande na luz, amando o seu próximo. Ande na luz. Segundo conceito. A gente precisa passar da morte para a vida. Vamos ler aí 1 João capítulo 3, verso 14. Como é que a gente faz isso, irmãos? 1 João capítulo 3, verso 14, diz assim. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Vai lá, diga lá, por quê? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece aonde? Está morto, está morto. Defunto andante, fedorento, apodrecendo. Porque não ama o seu irmão. Porque tem ódio do seu irmão. Está na morte. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A coisa mais inadmissível do mundo é alguém tentar ser religioso odiando seu irmão. Isso não dá para a gente criar esse conceito. Não existe isso. Não existe isso. E essa coisa da vingança está nas mãos de Deus, não está nas nossas mãos. Agora, não é porque por estar nas mãos de Deus que a gente vai, já falei isso para vocês aqui, a gente se torna aqueles umbandistas espirituais, macumbeiro espiritual, que a gente fica ali fazendo serviço para o outro, né? Orando, Senhor, esse rapaz me fez mal, vai lá, dá um jeito nisso, vou deixar com Deus e tal. Aí fica jogando essa responsabilidade para Deus. Eu quero dizer para você que do jeito que Deus tem misericórdia de você, Ele tem misericórdia daquele que te fez mal também. Nós não estamos aqui todos mortos, fulminados, porque Deus tem misericórdia de mim e de você. Então, não adianta desejar o mal para o outro, porque o Deus que tem misericórdia de mim também tem do outro, e quer a salvação do outro. Então é inadmissível essa coisa de estarmos na igreja e não termos amor pelos nossos irmãos. Eu não sei se eu contei para vocês aqui, eu anoto todos os sermões que eu prego, mas não anoto as experiências, né? Isso até me incomodou uma certa ocasião, depois alguém disse assim, rapaz, o pastor conta, o Bulhão repetiu quantas vezes a história do mamão para todo mundo aí, a gente ouvia, né? Então, se ouviu, já ouve de novo. Mas eu tinha uma tia que era brigada com a irmã dela, irmãs do meu pai. Passaram a vida toda brigando, como diz lá no norte do Brasil, arengando uma com a outra, crencando uma com a outra. A vida toda, irmãos, toda. Quantas vezes eu vi ali? E uma disse assim, se essa for para o céu, eu não quero estar. Porque eu não vou estar onde ela está. Aí eu trabalhava em Manaus. Meu pai me ligou e disse, olha, tua tia está muito mal no Hospital Adventista de Belém. Vai morrer. Aí eu fiquei preocupado, porque eu sabia da arenga das duas, da briga das duas. Aí eu liguei para um amigo meu, que trabalhava na União Norte Brasileira, chamado Joel Carvalho. Eu digo, Joel, eu preciso muito de um favor teu. Eu tenho uma tia que está na UTI do Hospital Adventista de Belém. Eu preciso que você vá lá, converse com ela, porque ela tem ódio da irmã. E se ela morrer com ódio da irmã, ela vai para o céu da boca da onça. Para o céu, não. E vocês sabem, irmãos, esses momentos de doença, de aflição, é bom para a gente fazer apelo. Eu vou ali na Santa Casa de Misericórdia em Jacareí, eu visitei muito ali, quando fui pastor ali naquela região. E a gente andava com a Bíblia no corredor que tinha de gente. Pastor, o senhor é pastor? Entra aqui, entra aqui. Na desgraça, todo mundo quer pastor. Na bonança, aí ninguém quer saber de pastor.
Aí eu falei para ele, vai lá com a minha tia, ela está consciente, faz apelo para que ela perdoe a irmã, senão ela não vai se salvar. Aí o pastor Joel, devo esse favor hoje até ele, foi lá, disse, irmã Noemi, tudo bem, irmã Noemi, tudo bem, estou aqui na UTI e tal. Irmã Noemi, o seu sobrinho me ligou, o pastor Ezequias, pediu para vir aqui. Ele me falou que a senhora tem um problema com a sua irmã e tal. Disse, a gente brigou muito e tal. Mas eu queria que a senhora perdoasse a sua irmã. Eu queria que a senhora perdoasse a sua irmã. Perdoe ela. Aí ela chorando disse, não, tá bom, está perdoada. Aí eu disse para ele, olha, pergunta para ela se ela quer estar no céu com ela. Pergunta. Porque ela falou que não queria. Então, vai lá e pergunta. Irmã Noemi, eu tenho uma pergunta aqui que o pastor Ezequias pediu para fazer. A senhora quer estar no céu com a sua irmã? Ah, eu quero. Ah, tá bom. Aí orou. Disse, olha, irmã, eu vou pedir aqui perdão pelos seus pecados. Pediu perdão pelos pecados dela. No outro dia ela morreu. E eu vou dizer uma coisa absurda para vocês aqui, irmãos. Graças a Deus que morreu. Porque se ela sai da UTI, a podridão podia sair de novo. Então é melhor descansar. Em paz. Literalmente, a minha tia morreu para a vida eterna. Morrendo, ganhou a vida eterna. Porque se você ama o seu próximo, você está na vida, você tem vida. Se você não ama o seu próximo, você está morto. Está morto. A terceiro viés, eu já tenho falado sobre ele aqui. 1 João, esse texto, não sei se você já leu esse texto, irmão, mas esse texto é intrigante. Vamos ler? Diz assim. Ora, verso 17, diz assim, ora, aquele que possui recursos deste mundo, está falando de grana aqui, ó, falando de grana, de real, de dólar, de patrimônio, tá? Verso 17, ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode essa pessoa permanecer no amor de Deus? Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que quando você tem alguma coisa, e percebe que tem, e olha para uma pessoa que não tem, e percebe que ela não tem, e você percebendo que ela não tem, fecha a porta do coração e do cofre, e não reparte um pouco do que você tem com essa pessoa, a Bíblia diz assim, o amor de Deus não está em você. Eu não estou falando aqui, irmãos, para a gente encontrar qualquer pessoa na rua aí e dividir a metade do que a gente tem. Estou falando isso, eu estou falando para a gente pegar, a Bíblia está falando de você pegar um pouquinho do que você tem e ajudar os necessitados, os pobres, que precisam. O maior orçamento dessa igreja aqui é para ajudar os necessitados. O segundo maior orçamento dessa igreja aqui é para pregar o evangelho. A gente precisa repartir. Vocês já estão cansados de me ouvir dizer aqui que quem ama verbaliza, mas quem ama materializa. Materializa. Não me olha não, que eu vivo materializando meu amor por você. Ela fica me olhando ali. Você dá. E é tão bom. Um dia eu estava num sinal lá em Jacareí, era à noite. Ah, mas eu fiquei muito incomodado, porque tinha um rapaz sentado, e eu vi que ele estava chorando com alguns doces, alguns chocolates na mão que ele estava vendendo. Ele estava chorando. O sinal abriu, e eu saí, mas eu fiquei tão incomodado, eu fiquei a noite toda incomodada com aquela situação. Meu Deus, aquele cidadão devia estar passando um turbilhão de coisas, e eu não parei. Eu não fui lá, eu podia ter voltado o carro e ter ido lá com ele, perguntado o que estava acontecendo com ele. Hoje em dia fica muito complicado você ajudar as pessoas, não é? Porque tem tanta gente aí querendo dinheiro para drogas, querendo dinheiro para isso, querendo dinheiro para aquilo. Mas a gente pode fazer. E se a pessoa for usar indevidamente? É problema da pessoa, irmãos. Não é problema nosso. A Bíblia não está nem dizendo para você tirar do seu pão
passar necessidade para dar para outro. A Bíblia está dizendo assim, gente, todo mundo pode repartir um pouquinho. Eu não sei se vocês já viram no YouTube, mas é impressionante. Eu ia até separar uns vídeos aqui para trazer, mas eu resolvi depois não fazer isso. De que os mendigos, eles têm mais facilidade de repartir. Eles ganham uma pizza todinha. Aí se chegar alguém pedindo, eles dizem assim, come aí. Aí de vez em quando passava assim, um indivíduo estava com um sanduíche na mão, aí alguém passava e dizia assim, me dá um pedaço. O cara, não, isso aqui é meu, cara. Quem tem não reparte. Quem tem pouco reparte mais do que quem tem muito. Um dia lá no Jardim América, desculpa estar falando aqui no Jardim América, mas estou nem aí também. Nós estávamos numa lição da escola sabatina, na classe dos jovens lá, dos sempre jovens, e era sobre ajudar o próximo. Aí começou uma discussão na sala dos jovens, dos sempre jovens, se a gente deveria pegar o mendigo da rua e levar para casa, para dar um banho nele. Aí começou aquela discussão, não, porque pode ser bandido. Aí eu não aguentei, gente, eu levantei, gente, vocês estão discutindo se podem levar um mendigo para casa ou não. Antes disso, tem tanta coisa que a gente pode fazer. A gente pode tirar R$5 do bolso e dar para o indivíduo. Negócio de ficar discutindo aqui filosoficamente, podemos levar ou não podemos? Pode ser um estuprador, pode ser isso, pode ser aquilo. Então, antes de chegar nesse nível, a gente tem que começar de baixo. E ajudar o próximo, da forma que a gente pode. É perigoso? É perigoso. Então, já que é perigoso fazer isso, vamos fazer aquilo que não é perigoso, pastor Fred. Tem muita coisa que não é perigosa que a gente pode fazer. A gente tem que materializar. Meu pai, eu já contei para vocês aqui, meu pai foi muito duro, irmãos. Durou, homem duro de coração. Minha esposa sabe disso. Como ele era duro. Como ele era duro. Como ele era duro, Fred. Mas no funeral do meu pai eu descobri uma coisa interessante. Eu já sabia disso. Ele era duro nas relações, mas era uma pessoa mão aberta. Porque o que ele ajudava de gente. E lá no funeral dele, chegava eu com a minha mãe, abraçada com ela aqui no primeiro banco da igreja. Aí chegava alguém e dizia assim, você não sabe como seu pai me ajudou. Aí chegava outro, olha, eu devo tanto para o teu pai. Aí chegava outro, olha, seu pai me ajudou tanto. Ele foi uma pessoa de posses. Ele me ajudou tanto. Só que ele tinha uma característica impressionante. Ele doava e não dizia nada para ninguém. Ele fazia e não saía cantarolando por aí. Eu vi uma cena aqui interessante que me chamou muita atenção nessa igreja aqui. Pastor Batistotti pregou aqui sábado, e ele falou do projeto lá da África, que uma criança lá custa quanto? $16. Eu vi alguém chegando com ele dizendo assim, eu vou ajudar com tantas crianças. Ninguém sabe disso. Ninguém ficou sabendo. Ninguém precisa saber, porque Deus está sabendo. Eu vou ajudar com tantas crianças. Ficou no ouvido dele. Poderia anunciar, né? Atenção, igreja, eu vou ajudar, hein? Mas não. Foi lá com ele. Tinha um aleijado mas aleijado mesmo. Nunca vi um aleijado como aquele. Chamado Luizinho. Ele enrijeceu todo. Ele tinha o tronco, os braços, as pernas, tudo tortas. Ele tinha um triciclo com guidão, ele pegava no guidãozinho e manejava. Ele manejava, né? Com a mão é manejar, né? Ele manejava. Ele tinha uma casa de barro. Aqui, eu nunca vi uma casa de barro aqui na região, nunca vi. Mas no norte do Brasil, que tem de casas de barro. E ele tinha uma casinha de barro, de repente apareceu uma casa nova de alvenaria e tudo construída. Anos se passaram, um dia eu já era pastor, isso foi na minha adolescência, eu já era pastor, eu estava passando por uma cidade chamada Castanhal, eu vi o Luizinho lá na bicicletinha dele, aí eu parei o carro, fui lá falar com ele, Luizinho, sou eu. Ele me chamava de Ezequiaizinho. Ezequiaizinho, é você e tal. Se vou te contar uma coisa. Você lembra quando eu construí a minha casa? Lembra, Luizinho? Pois é, foi teu pai que fez. Só que ele fez, disse assim, não diga para ninguém que sou eu que estou fazendo. Se você disser, eu derrubo. E ele derrubava mesmo.
Não conte para ninguém. Fiquei sabendo anos e anos depois. Então, vamos aprender a repartir um pouquinho. Quando a Érica chegar aqui pedindo fazer campanhas, irmãos, vamos doar. Vamos doar. Você que tem mais condição, tem roupa que não usa mais, vamos doar. Você que tem condição financeira, vamos doar. Vamos repartir. Já até adiantei aqui, né? Vamos a 1 João 4,20, irmãos, rapidamente. Eu preciso terminar, nós atrasamos bastante hoje a programação. Uma outra característica, além de materializar o amor, 4,20 diz assim: se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Isso é lógico. Como é que... Eu estou aqui, eu estou vendo, você sabe essa coisa da visão, nós somos muito visionários, né? Visionários não no sentido de futuro, tal, visionário assim, que a gente só acredita vendo, né? Tem até uma frase aí, só acredito vendo. Né? Agora, você está vendo o seu irmão, ele está passando necessidade, e você não o ajuda, eu não ajudo. Como é que nós vamos amar a Deus que a gente não vê? Não é difícil isso? Então, vocês sabem que todo o evangelho da vida da gente, ele escorre nessa prática horizontal de passar pelas pessoas, de amar as pessoas, de materializar, de ajudar as pessoas, de ver o necessitado, de ampará-lo, de ajudá-lo, de amá-lo. Próximo. 1 João 4,16, vamos lá, vamos concluir. 1 João 4,16 diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em quem, irmãos? A gente já vi vários sermões sobre a videira e tal, permanecer em Cristo e tal. Mas como é que a gente pode fazer essa equalização, essa coisa? Como é que a gente sabe que alguém permanece em Deus? Quando eu amo o seu irmão. Quando ele ama o irmão, é uma das maiores evidências de que ele permanece. Ele permanece em Cristo. E é tão ruim quando existe na igreja ranços, briguinhas, disputas. Em último lugar, porque eu preciso terminar, 1 João 5, verso 10 diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Irmãos, aqui está falando do testemunho, de testemunharmos a respeito do sacrifício de Jesus. Mas eu vou fazer uma aplicação secundária aqui. Essa coisa do testemunho é muito importante. Porque se a gente não gera vida nos outros, nós não estamos testemunhando. E talvez a forma mais prática de se testemunhar a respeito do sacrifício de Cristo é mostrar que você ama o seu irmão. Mostrar que você ama o seu irmão. Talvez seja a forma mais prática de testemunhar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou pregando esse sermão aqui hoje, porque hoje é dia da asa. Mas eu estou há 2 anos nessa igreja. Essa igreja nunca faltou em solidariedade. Nunca. Nunca. É uma igreja que sempre responde. Mas no plano individual eu não sei. De repente isso aqui é para mim hoje. Eu queria só mostrar mais 2 coisas para vocês. Você já pensou que você está completamente enganado sobre o juízo de Deus? Como é que vai ser o juízo de Deus? Primeiro, eu vou atrasar alguns minutinhos hoje. Como é que vai ser o juízo de Deus? Bom, primeiro, não é nada do que nós pensamos. Porque Deus vai considerar coisas que nós não consideramos. Por exemplo, Ele sabe quem foi o avô do Fred, que educou o pai dele, que o pai educou. Ele sabe disso. Ele sabe como meu pai me educou. Ele sabe que algumas deficiências que eu tenho na vida têm a ver com a minha herança psicológica da minha casa.
Eu odeio cozinha no sentido de, eu não faço quase nada na cozinha. Mas isso é trauma, eu já expliquei para minha esposa. Não me, né? É trauma que eu tenho, porque meu pai não podia ver um menino enxugando um prato que ele dizia, gritava lá e já chamava minha mãe. Você quer filho? Aí já falava uns palavrões lá. Ele achava que se um filho tocasse num prato ia ser homossexual. Eu venho de um lar assim. Aí eu tenho medo de me aproximar da cozinha. Você também, Fábio? Respeite os nossos traumas. Respeite os nossos traumas. Então, assim, Deus vai considerar isso a respeito de mim. O dinheiro que eu tive, a educação que eu tive, os amigos que... Tudo Deus vai considerar, irmãos. Mas a base do juízo de Deus não vai ser continha aritmética. Guardou o sábado. Honrou pai e mãe. A base não é essa. Até porque se a base fosse essa, aqui não tinha um salvo. Porque quer de forma objetiva ou subjetiva, nós quebramos a lei de Deus. Sabe qual é a base do juízo de Deus? É o amor, está lá em Mateus capítulo 25. Porque eu tive fome, me deste de comer. Isso aqui ele está falando da separação final do juízo, de salvos e perdidos. Porque eu tive sede, me deste de beber. Porque era forasteiro, e me acolheste. Estavas nu, e me vestistes. Estava enfermo, e me visitastes. Estava preso, e fostes ver-me. A base está aí. Aí alguns vão reclamar, Senhor, quando foi? Quando, Senhor? Isso é uma injúria, porque eu nunca te vi preso, eu nunca te vi passando fome, eu nunca te vi com sede, Senhor. Protesto. Aí Deus vai dizer assim, ei, cala a tua boca. Porque quando você deixou de fazer a um dos meus pequeninos, você deixou de fazer a mim. Igreja e Jesus são aspectos de uma verdade única. Inseparáveis. Quando você faz para alguém, é como se estivesse fazendo para Jesus. Já pensou isso, irmãos? Quando você estende a mão para um pobre, você está acudindo Jesus. Quando você dá de comida para um pobre, você está acudindo Jesus. O hino que a Kelly cantou fala de nós sermos Cristos para as pessoas. E o último texto diz assim, o verdadeiro amor, está lá em Patriarcas e Profetas, página 176. O verdadeiro amor é um princípio elevado e santo. Inteiramente diferente em seu caráter daquele amor que desperta por um impulso e que subitamente morre quando severamente provado. Já viram essas coisas, essas declarações repentinas? Eu amo! Aí daqui a pouco não ama mais. Daqui a pouco está odiando. O verdadeiro amor é completamente diferente desse amor de súbito, que morre subitamente quando provado, quando seriamente provado. E alguns não precisam nem ser seriamente provados. Qualquer provaçãozinha já quer matar. Qualquer coisinha já não ama mais. Meu querido irmão, irmã, meu querido pastor Ezequias Guimarães, vamos amar mais? Vamos amar mais, irmãos? Vamos? Deixa eu perguntar aqui, dá para amar mais? Dá ou não dá? Vamos amar mais. Tira essas coisas ruins do coração. Porque quem ama sai da morte para a vida. Quem ama anda na luz. Porque quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Vamos orar. Vamos ficar em pé e vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Que amor, que amor. A tal ponto de vir, sendo Deus, se tornar homem. Se fazer como um de nós. Sofrer. E lá no Calvário, bradar, gritar, para que o universo ouvisse. Como o Senhor nos ama, Senhor. Como?
Agora nos dê essa capacidade de amarmos o nosso próximo. Não só o próximo que está próximo, mas o próximo distante, o próximo sem afinidade, o próximo que nós não conhecemos. Nos dê a capacidade de amar essas pessoas. E faz-nos entender, Senhor, por favor, nos dá esse entendimento, de que se a gente tirar um pouquinho daquilo que nós temos, não vai nos faltar. Não vai nos faltar. Nos abençoe. E abençoe esse lindo departamento dessa igreja da Asa, que faz um trabalho tão lindo entre tantos. Prospera o trabalho da Érica e de todos os voluntários, em nome de Jesus. Amém.